Qual o seu perfil como pai ou mãe na hora de educar o seu filho e como isso influencia. Eu sou Giovana Monzani, educadora parental, no programa Luz do Fim do Túnel, programa que tem como intuito trazer informação de qualidade, mandar as dúvidas para longe, trazer esclarecimento, para que você consiga deitar a cabeça no travesseiro pensando tranquilo, consegui educar meu filho hoje, foi um dia maravilhoso, trazer leveza para o seu dia. Então hoje vamos falar sobre estilo parental e como entender melhor o seu estilo parental vai ajudar você na educação do seu filho. Eu quis trazer esse tema hoje de uma forma divertida. Antes de conhecer muito sobre educação de criança, eu me chamava de bomba relógio. Eu era uma mãe extremamente autoritária. Para mim não tinha muita conversa, era aquilo que eu falava e ponto. Eu tinha uma educação completamente engessada e eu chamo esse perfil de paternidade, maternidade hoje de pitbull. É só para vocês lembrarem, tá? Só uma associação para vocês lembrarem. O seu filho vai começar a ficar com medo de você. E foi assim que eu virei a chavinha na forma de educar aqui em casa. Um dia o Gabriel derramou um copo de água na mesa e ficou apavorado. Eu não falei nada, ele derramou e já ficou em pânico, porque ele estava com medo da minha retaliação. Então, o problema do perfil autoritário é que ele deixa a criança em pânico, com medo de errar, ela começa a não se arriscar, ela começa a ter um sentimento, às vezes, muito forte de insegurança. E eu vou passar pelos 5 perfis e depois eu vou falar o objetivo final, tá? Então, qual vai ser o seu objetivo? Por que é importante a gente identificar o nosso perfil? Vai ficar mais fácil de saber o que a gente precisa saber para chegar no destino final. A gente identificando o nosso perfil, a gente consegue equilibrar melhor a balança. E a gente consegue entender qual pitada de cada perfil utilizar no dia a dia, dependendo da criança, tá? Então, cada família é única, cada criança é única. Eu tô trazendo, assim, um perfil de parentalidade para que a gente consiga chegar ao meio termo. E aí, então, alguns pais são extremamente autoritários, o famoso pitbull. Então a criança, ela vive com medo, ela vive acionando o lado dela, luta e fuga, e liberando muito estresse ao longo do dia. O estresse, ele é um dos principais fatores para processo depressivo. Por quê? Porque ele mata hormônios do prazer. E essa criança, ao longo do tempo, começa a ter dificuldade de sentir prazer. Então, uma criança mais apática, uma criança que tem medo de se arriscar, uma criança que fica mais introspectiva, uma criança, muitas vezes, que eu chamo de criança da Globo, que você chega nos lugares e todo mundo fala que criança maravilhosa, ela não dá um pio, ela não te questiona, ela fala baixo, é super respeitosa. Muitas vezes essa criança tá, na verdade, em pânico do adulto. Às vezes, tá? A Suzana tá falando que o medo muitas vezes traz raiva depois. Existem 2 casos muito comuns. O medo gera raiva, porque assim, quando você tem a sua reação e o que a criança sente, né? Cada um vai interpretar e reagir de uma forma. Então, quando você é extremamente reativo, extremamente autoritário, você vai ativar aquele modo luta e fuga. E aí, a criança, ela pode cair para luta ou para fuga, ou oscilar. Então, no momento, ela fica acolhida, acuada, atende, e depois ela pode realmente sentir retaliação, raiva, ter um sentimento de rebeldia. Mas tem crianças que, pelo contrário, elas ficam só na fuga. Então, elas ficam com medo, não reagem, não respondem. Se você pergunta alguma coisa para a criança, ela tem medo de falar, que era o que estava acontecendo com o Gabriel. Ele derramou a água e, sem eu nem falar nada, ele entrou em pânico. E ele não teve nenhum sentimento de retaliação nem rebeldia depois. Você percebe que é uma criança que libera muito cortisol ao longo do dia. É uma criança que está tendo um nível de estresse muito grande. Isso é péssimo.
O Gabriel, às vezes, se desculpava por umas coisas que eu falava, caramba, por que ele tá se desculpando por isso? Às vezes ele ia me perguntar se podia comer um doce na festa, e eu falava, filho, só na hora do parabéns. Aí ele falava assim, não, mamãe, eu não queria não, eu só queria saber. Cara, ele se desculpava por fazer uma pergunta, era uma coisa assim, que péssimo pra criança. E aí tem o pai Pitbull, tem o pai Pinscher. O pai Pinscher é aquele pai que tem um estilo parental que reclama, fala, grita, mas não faz valer as regras e as normas. Então é aquele pai que, por exemplo, a criança tá vendo TV, aí ela fala, desliga a TV, aí a criança, não, ela fala, desliga a TV, a criança, não, desliga a TV agora, a criança, não, aí no fim a criança vendo TV, fica vendo TV, ela gritou, se estressou, se descontrolou, mas não fez valer a regra. Ou aquele pai que fala, filho, vai tomar banho, aí a criança não vai, filho, vai tomar banho, a criança não vai, vai tomar banho, mas não fez valer a regra de qualquer jeito. Esse é o que eu chamo de pincher, que ladra, mas não é perigo pra ninguém, né? Então temos o pitbull. Não queira ser um pitbull. Não queira ser um pincher. Tem o labrador, que é aquele famoso amigão do filho. O filho fala, papai, posso comer um doce hoje? Ah, filho, mas hoje é segunda. Ah, pai, mas eu queria muito comer um doce. Tá bom, filho, é bom comer doce, né? O pai labrador é aquele pai bem amigo mesmo, sabe? Que não quer contrariar o filho, que não quer desagradar o filho. Então o filho fala assim, ah, pai, posso dormir mais tarde hoje? Aí o pai fala, ah, mas amanhã você tem escola. Aí o filho vai levando na conversa e quando vê já foi dormir 10 horas da noite. Também não faz valer as regras. Mas um não faz valer porque tem medo ali de perder o amor, ou porque é mais um parceiro, um amigo mesmo. Tem vários casos. Mas o importante é que ele acaba prejudicando a criança também. Por quê? Se a criança dormir tarde, ela não vai render na escola. Se a criança comer doce todo dia, ela também vai se prejudicar. Tem o pai também, bulldog, que é qual é? O bulldog, geralmente, ele é mais preguiçoso, né? Ele tem até aquele narizinho achatado, ele fica assim... Então é um pai que está sempre cansado, não se envolve muito na educação. A escola manda uma mensagem falando, poxa, seu filho está tendo muita dificuldade, está mordendo muitos amiguinhos. Aí ele devolve para a escola, ah, mas é responsabilidade de vocês, lidar com ele aí. Ou o filho não está respeitando a mãe, aí fala assim, ó, você precisa guardar seus brinquedos. Aí o filho fala, não vou guardar não. Ah, vou então falar com seu pai, vou então chamar a sua avó. É aquele que delega a educação ou que finge que não tá vendo porque não se preocupa muito em efetivamente educar o filho. Então, se a gente está sendo muito permissivo, muito autoritário, muito passivo, a gente vai tentar ferramentas para caminhar sempre para o meio. E o que eu quero trazer aqui, se você é muito autoritário, se você é o pitbull, não esqueça que seu filho é seu amigo, ele não está contra você. Não esqueça que seu filho está numa fase de aprendizado, então se ele está fazendo as coisas, não é para te desafiar. Não esqueça que se algo te irritou muito no seu filho, aquilo quer dizer muito mais sobre você do que sobre o seu filho. Provavelmente tem algo relacionado com a sua infância. Um exemplo aqui. Tava no parquinho lá embaixo, tinha uma criança brincando naqueles trepa-trepa. Acho que o nome é assim, né? Que a criança vai subindo. E ela ficou presa e ela não conseguia sair. E aí eu via que ela falava, mãe, me ajuda, mãe, me ajuda. E a mãe fingindo que não tava ouvindo. E aquilo tava me dando um desespero. Eu tava quase indo lá pegar a menina, mas eu não podia fazer isso, né? E aí depois a menina saiu, foi pra lá, chorou e a mãe falou, viu, filho, eu sabia que você ia conseguir, eu queria te mostrar isso, que você consegue. E a mãe... Hoje em dia as crianças estão com uma inteligência emocional fora da média, tá? A criança, na hora, deu falou assim pra mãe, mãe, mas na verdade o que eu queria saber é que você tava me ouvindo, como quem dissesse assim, eu não lembro exatamente as palavras dela, mas o que eu precisava agora não era aprender a sair desse trepa-trepa, era saber que você estava ali, que quando eu preciso de você numa situação de pânico e desespero, você está ali. É disso que as crianças precisam na primeira infância. A criança deu uma tapa na cara com luva de pelica na mãe, assustadora. Mas por quê? A mãe falou, me desculpa, filha. Olha isso, eu prestando atenção na história da mulher. É porque é um assunto que me interessa, gente. Eu não fico prestando atenção na conversa dos outros, não, tá? Mas ela falou assim,
Lá sua avó, você sabe que ela não me deixa fazer nada, porque tem medo que eu me corte, tem medo que eu me arranhe. E hoje em dia eu tenho medo de me arriscar. E eu não quero que isso aconteça com você. E aí, mesmo que a situação não tenha dado certo lá atrás, as duas se abraçaram e estabeleceram um vínculo muito forte. Então é importante, se você é muito rígido, é ter esse cuidado de estabelecer uma relação onde seu filho saiba que ele pode contar com você. Saiba que você é parceiro dele. Saiba que você está ali como um professor, guiando ele, mostrando as regras, e não como um juiz, julgando, condenando, punindo, dando tapa. Porque isso é ser autoritário. E a gente vai chegar no caminho ideal, no meio termo, num pai que é firme e gentil. E o pai permissivo, por outro lado, não está ensinando para a criança, o labrador, que a vida tem regras, que ele vai precisar abrir mão de algumas coisas ao longo da vida. E tem crianças passivas que até não desrespeitam adultos na rua, mesmo o pai sendo muito amigo, porque até entendem uma relação amistosa ali e respeitam naturalmente o adulto. O problema é que essas pessoas lá na frente vão ter muita dificuldade de abrir mão, de entender regra, de saber limite, porque ela não teve um ambiente propício para praticar isso lá na infância. E aí eu acho que o Bulldog, que é isso é uma percepção minha, tá, gente? Que deixa a criança fazer tudo, mas porque não quer se envolver na educação do filho, acha que educar é para a escola, é para o pai, é para a avó, mas não é para ela. Eu acho um dos piores casos, porque a base tem que ser familiar, vem dentro de casa. E quando os pais não se envolvem, a criança cresce achando que ela não merece a atenção e o amor dos seus pais. Então ela vai merecer a atenção e o amor de quem? É uma criança que vai ficar completamente desestabilizada lá no futuro. Então você precisa dar atenção pro seu filho. Atenção não mima. O que mima é querer ser amiguinho dele, é não fazer valer as regras, não caia nos extremos. E mais uma questão do pai autoritário. Às vezes o pai autoritário tenta corrigir o filho na boa intenção. Por exemplo, ele fala assim: filho, você não está indo muito bem na natação, bate o pezinho, olha ali, você tem que se esforçar mais. E o pai fala de um jeito, com uma certa agressividade, com um certo olhar de julgamento, que ao invés da criança querer se esforçar mais, ela se sente incapaz, ela se sente insuficiente. Então esse é um outro olhar atento que a gente precisa ter para pais muito autoritários. O nosso motivo é colocar nossos filhos para cima, para que eles persistam, busquem desafios. E aí o que eu quero dizer para vocês é que dependendo do perfil do seu filho, você também precisa ter uma atenção maior para como você lida com ele. Por exemplo, tem crianças, como o Gabriel, que são mais... elas se corrigem mais do que as outras. Elas são mais retraídas, mais tímidas. Então você tem que evitar ao máximo ser autoritário com essa criança. Essa criança naturalmente já faz de tudo para não infringir regra. Você tem que ser mais gentil com ela. É uma criança que naturalmente sente vergonha nos ambientes, se sente inadequada. Você tem que ter um olhar mais atento para ela. E tem crianças que naturalmente querem quebrar mais as regras, querem impor suas vontades, querem... não aceitam limites, não aceitam que o pai e a mãe estão cansados. Então, você tem que ter um cuidado especial para você não ser labrador. E aí tem algo que é muito confuso, que eu não cheguei numa raça, mas eu vou explicar para vocês o que é. A Gabi tá falando, vamos pegar o exemplo da Gabi para falar do que eu tô falando. Ela tem um filho de 1 ano e 10 meses e ele está super mandona, cheia de vontade, não quer fazer nada que eu digo, se joga, faz birra, desespero total. Então você tem que tomar 2 cuidados. Você não pode ser a amiguinha, você não pode, que é o labrador, tem que tomar cuidado para não virar o bulldog. Sabe por que muitos pais viram bulldog? Porque eles se sentem incapazes. Não é porque eles não querem educar. Eles sabem a importância de educar. Mas eles tentam, eles se veem sem ferramenta. E aquilo fica com uma sensação tão ruim para eles que eles pensam:
não sou capaz de educar. E o corpo deles foge daquilo. Então, são pais e mães que não... Finge, por exemplo, a criança tá roubando doce da mesa da festinha. Finge que não tá vendo. Porque se sabe que se for falar com a criança, aquilo ali vai virar a Terceira Guerra Mundial. Você tem que tomar muito cuidado se o seu filho é assim, para isso não acontecer. Olha, e se seu filho está tendo comportamento desafiador, o que você pode fazer? Você vai chegar nesse caminho de firme e gentil que eu tô falando, mas cuidado para não virar aquele tipo de pai e mãe que acaba deixando de educar, porque se sente perdido, já tentou de tudo, não sabe mais o que fazer. Mas antes de ir para ele, que eu prometo que eu vou agora, tem os pais também que oscilam muito o comportamento. Então, se prometeu um dia ser mais calmo, passa um dia mais calmo e depois volta pro super autoritário, o pitbull. Ou começa muito calmo, muito amigo, tipo labrador, e aí do nada vira o pitbull. E isso é muito ruim pra criança, porque ela não sabe o que esperar. É assim, ela sem querer se distrai e derruba um copo d'água. Ela não sabe se você vai ser amiga dela e você vai falar, tudo bem, filho, vamos secar aqui. Ou se você vai dar um grito falando, porra, você não presta atenção. Isso é muito ruim pra criança. Ela naturalmente vai se comportar pior. Então você tem que tentar manter uma constância, seguir do início ao fim quando você for educar com o ritmo e seguir ao longo dos dias com esse mesmo ritmo, do gentil e firme. Então toda vez que você for ensinar uma regra, ensinar um limite, corrigir uma reação, porque você nunca fala de emoção, né? O seu filho tem que ter muita certeza que tá tudo bem sentir, mesmo que seja raiva, frustração, que você ama ele independente de qualquer coisa. Às vezes os filhos não sabem disso. Que você ama ele mesmo fazendo birra, que você não admite a birra, mas que você nunca vai deixar de amar ele como filho. Olha a diferença. E aí, então, quando ele fizer um comportamento que não é legal, você vai ser gentil. Por exemplo, filho, desliga a TV. Não. Abaixa, olha no olho dele. Filho, agora é hora de desligar a TV. Porque depois da TV, a gente janta. E a gente janta sem TV. Desliga, por favor, porque senão vai precisar desligar. Você foi firme e gentil. Percebeu? Você falou com um tom de autoridade, sem desmerecer, sem gritar, sem xingar e sem punir. Seguir uma linha reta é difícil. A gente não vai seguir uma linha reta, tá? Que eu trago aqui. A gente sempre fala de vida real. E os processos, eles demoram um tempo para acontecer. Então vai ser um processo para você e para o seu filho. Se você é muito autoritário, você precisa de uma ferramenta que faça com que você não exploda, com que você não desconte traumas no seu filho. Se você é muito permissivo, você precisa de uma ferramenta para assumir o controle, não deixar a vida assumir e as circunstâncias. Mas eu estou falando aqui de vida real. Então, novamente, eu não estou falando aqui que sempre eu consigo, que eu nunca mais, desde então, perdi o controle com os meus filhos. Não. Agora, a Giovana de hoje, ela é 80% melhor do que a Giovana de um ano atrás. A Giovana de hoje não é tão guiada pelos sentimentos. Ela assumiu a direção do que ela quer ensinar para os filhos. Vocês entendem a diferença? Então eu não estou falando aqui que a gente vai sempre conseguir chegar nesse meio termo, mas é onde a gente precisa focar, sabe? Parar de olhar para cá e achar que isso aqui tá certo e ir na direção certa. Eu vou contar uma história aqui rapidinho para vocês entenderem do que eu tô falando. Então o objetivo é sempre mirar no gentil e firme, e com o tempo vai ficando mais fácil. E outra coisa, quando o seu filho tá muito acostumado com um tipo de educação, ele vai demorar umas 2 semanas para entender esse novo modo operante. Então não acho que em um dia você vai fazer isso, ele vai aceitar, vai ficar tudo bem. Mas com o tempo, você e ele estão aprendendo, as coisas vão se encaixando. O que eu tô falando aqui é assim. Poxa, eu tinha o cabelo muito oleoso, muito oleoso. E aí eu sempre usava shampoo anti-oleosidade. E aí, de uns 2 anos pra cá, vocês vão entender onde eu quero chegar. O meu cabelo começou a ficar cheio de, sabe aqueles frisinhos assim? Mais cheio.
Eu falava, caramba, isso tá me incomodando, mas eu não sabia muito o que fazer. Até que um dia um cabeleireiro me falou, você se incomoda tanto com volume, com frizz, que tipo de shampoo você usa? O meu cabelo, ele tinha lavado no salão, não tinha nem secado, tinha ficado assim. Eu fiquei chocada. Eu falei, cara, eu uso sempre pra oleosidade, que eu sempre tive cabelo muito oleoso. Ele falou, cara, mas se seu cabelo não é mais oleoso, sua raiz não é mais oleosa. Você precisa de shampoo anti-frizz. E eu comecei a usar, eu comecei a gastar de dinheiro, a mesma coisa de dinheiro que eu gastava com o outro, mas o meu cabelo começou a ficar infinitamente melhor. Eu vou dar um exemplo para os homens, calma. O que eu tô dizendo aqui? Você tá gastando tempo, energia, mas você tá focando dinheiro. Às vezes você tá gastando dinheiro com professor particular, dinheiro com um monte de coisa e não tá efetivo. Porque você não tá mirando onde você precisa. Mira no firme e gentil. Então o que eu tô dizendo aqui é que sim, vai ter um período de mudanças, estou falando de vida real. Não vai ser Alice no País das Maravilhas. Mas quando você começar a mirar no gentil e firme, tentar sair desse bulldog, desse labrador, as coisas vão começar a fluir muito melhor. E aí, esse conteúdo te ajudou? Então comenta aqui embaixo como ele te ajudou. E não esquece de compartilhar para que ele chegue a outros pais e a outras mães, combinado?